Imagine uma cidade santa, coberta por fumaça. As muralhas estão quebradas. As portas foram vencidas. O som da guerra ainda ecoa pelas ruas de Jerusalém. E no lugar onde antes subia o louvor, agora sobem chamas. O templo construído por Salomão, a casa onde o nome do Senhor havia sido invocado, está prestes a ser consumido pelo fogo. E diante daquela cena, surge um homem, Nebuzaradã. Ele não era rei, não era profeta, não era sacerdote, não era filho de Israel. Era o capitão da guarda da Babilônia, um comandante estrangeiro, um servo de Nabucodonosor, um homem enviado para executar a ordem mais terrível que Jerusalém já havia enfrentado. A Bíblia apresenta sua atuação em 2 Reis, capítulo 25, em Jeremias, capítulo 39, em Jeremias, capítulo 40, e também em Jeremias, capítulo 52. Ele aparece no momento em que a história de Judá desce ao vale mais escuro. E a pergunta que fica é pesada. Como Deus permitiu que um comandante pagão entrasse na Cidade Santa, queimasse o templo, derrubasse as muralhas e levasse o povo para o exílio? A resposta não está apenas na força da Babilônia. Está na palavra que Judá rejeitou. Está nas advertências que foram ignoradas. Está no juízo de Deus sobre uma nação que teve luz, aliança, templo, profetas, e ainda assim endureceu o coração. Nebuzaradã entrou em Jerusalém como general de um império, mas, sem perceber, estava caminhando dentro de uma profecia. O que parecia apenas uma tragédia política era também uma revelação espiritual. Porque quando o templo caiu, não foi porque Deus havia perdido o controle. Foi porque Deus havia falado e o povo não quis ouvir. Mas para entender por que Jerusalém chegou a esse ponto, precisamos voltar ao momento em que a Cidade Santa começou a desmoronar. A noite caiu sobre Jerusalém como uma sentença. As ruas estavam silenciosas. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio da fome. O silêncio do medo. O silêncio de uma cidade cercada, enfraquecida e prestes a perder tudo. Do lado de fora, o exército da Babilônia permanecia firme ao redor das muralhas. Soldados estrangeiros, tendas militares, tochas acesas, armas apontadas para a cidade do Deus de Israel. Do lado de dentro, o povo tentava sobreviver. O pão se tornava raro, a esperança desaparecia aos poucos. E o trono de Davi, que um dia simbolizou promessa, vitória e aliança, agora tremia diante do juízo. A Bíblia mostra esse momento em 2 Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, e em 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. O rei Zedequias governava Judá, mas seu reinado estava marcado pela desobediência. O texto bíblico afirma que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E mais do que isso, em vez de se humilhar diante da palavra profética, ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Mas aquela rebelião não era apenas política, era espiritual. Jerusalém havia recebido profetas, havia recebido advertências, havia ouvido a voz de Jeremias chamando o povo ao arrependimento. Mas a cidade continuou resistindo. Reis resistiram. Sacerdotes resistiram. Líderes resistiram. O povo resistiu. E então veio Nabucodonosor. A Bíblia relata que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 dias do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém. Ele cercou a cidade e levantou fortalezas ao redor dela. A pressão não durou apenas algumas horas. Não foi uma batalha rápida. Foi um cerco prolongado. Uma cidade inteira sendo esmagada lentamente. Jeremias capítulo 39 também registra esse momento com peso histórico. Jerusalém ficou cercada até que, no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 dias do mês, a cidade foi arrombada. A muralha foi rompida, a resistência caiu. O que parecia impossível finalmente aconteceu. A cidade santa foi invadida. Imagine a cena. Portões quebrados, soldados correndo, famílias em pânico, sacerdotes olhando para o templo sem saber se ainda haveria culto no dia seguinte, mães segurando seus filhos, homens procurando uma saída
onde já não havia saída. E no palácio, o rei Zedequias, entendendo que seu trono havia chegado ao fim. A Bíblia mostra que, quando os homens de guerra viram a cidade tomada, fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, perto do jardim do rei. Zedequias tentou escapar em direção à campina. Era uma fuga desesperada. Não havia glória. Não havia coragem real. Não havia marcha triunfal. Havia medo. O rei que deveria conduzir o povo na obediência, agora fugia pelas sombras. Mas a fuga não durou. O exército dos caldeus perseguiu Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Seus soldados se dispersaram. O rei ficou sozinho. O trono não pôde salvá-lo. A cidade não pôde escondê-lo. A noite não pôde protegê-lo. Então, Zedequias foi levado até Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla. E ali, a sentença caiu sobre ele. A Bíblia relata uma das cenas mais trágicas de toda a história de Judá. Os filhos de Zedequias foram mortos diante de seus olhos. Depois disso, seus próprios olhos foram vazados. Ele foi preso com cadeias de bronze e levado para a Babilônia. A última imagem que Zedequias viu foi a destruição de sua própria casa. Esse detalhe é terrível, mas ele carrega um peso espiritual profundo. Zedequias havia fechado os olhos para a palavra de Deus. Agora, antes de perder a visão, seus olhos contemplaram as consequências da desobediência. A Bíblia não apresenta isso como acaso. Jerusalém não caiu porque Babilônia era simplesmente mais forte. Jerusalém caiu porque Judá havia abandonado o Senhor, desprezado suas advertências e endurecido o coração contra a voz dos profetas. O cerco de Jerusalém não foi apenas uma estratégia militar. Foi o início visível de um juízo que já havia sido anunciado. Jeremias havia advertido o povo. Havia dito que a submissão à Babilônia fazia parte do juízo permitido por Deus naquele tempo. Mas os líderes de Judá preferiram falsas esperanças. Preferiram discursos agradáveis. Preferiram acreditar que a cidade jamais cairia porque o templo estava ali. Mas o templo não era um amuleto. A cidade não era intocável. A aliança não podia ser usada como desculpa para uma vida sem arrependimento. Esse é um dos grandes choques espirituais dessa história. Judá tinha o templo, mas desprezou o Deus do templo. Tinha sacerdotes, mas faltava obediência. Tinha história, mas perdeu o temor. Tinha promessas, mas ignorou a santidade do Senhor. E quando uma nação transforma privilégios espirituais em falsa segurança, ela começa a caminhar para a ruína. O capítulo 25 de 2 Reis mostra que a queda de Jerusalém não aconteceu de uma vez. Primeiro veio o cerco, depois a fome, depois a brecha na cidade, depois a fuga do rei, depois a captura, depois a humilhação. E só então viria o fogo. Nebuzaradã ainda não entrou no centro da cena, mas sua sombra já se aproxima. Porque depois que Jerusalém foi vencida, alguém precisaria executar a destruição final. Alguém seria enviado para queimar o templo, derrubar as muralhas, levar o povo ao exílio e transformar a cidade de Davi em memória e cinzas. E é aqui que a história fica ainda mais pesada. O povo talvez pensasse que o pior já havia acontecido quando Zedequias foi capturado. Talvez imaginasse que a queda do rei era o fim da tragédia. Mas a Bíblia mostra que ainda havia um capítulo mais sombrio. Jerusalém havia perdido seu rei, mas ainda perderia seu templo. Havia perdido suas defesas, mas ainda perderia sua casa sagrada. Havia perdido sua liberdade, mas ainda veria sua identidade ser arrancada diante dos olhos. E então, das fileiras da Babilônia, surge o nome que marcaria para sempre o fim daquela era. Nebuzaradã, o capitão da guarda, o servo de Nabucodonosor, o homem enviado para concluir a destruição. A queda de Jerusalém abriu o caminho para ele. E quando ele chegasse, a cidade descobriria que o juízo ainda não havia terminado. Porque o próximo passo não seria apenas ocupar Jerusalém. Seria incendiar a casa do Senhor. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação
para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos. Isso faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta algo do seu coração, ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para a da história. A cidade já havia sido quebrada. Jerusalém não respirava mais como antes. As muralhas tinham sido vencidas. O rei Zedequias havia sido capturado. A linhagem real estava humilhada. O povo estava ferido, assustado, faminto e sem direção. Mas a destruição ainda não estava completa. O trono havia caído. A cidade havia sido tomada. O rei havia sido levado. Mas o templo ainda estava de pé. E enquanto o templo permanecesse de pé, ainda existia uma lembrança visível da glória passada. Ainda havia uma estrutura que apontava para os dias de Salomão, para o culto, para os sacerdotes, para os sacrifícios, para a aliança, para o nome do Senhor no meio de Israel. Então, depois da queda de Jerusalém, entra em cena um homem que a Bíblia apresenta com poucas palavras, mas com uma missão devastadora: Nebuzaradã. A Bíblia o menciona em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, como capitão da guarda, servo do rei da Babilônia. Jeremias, capítulo 52, versículo 12, também o apresenta dessa forma: Nebuzaradã, capitão da guarda, que servia ao rei de Babilônia. Ele não aparece como um grande pregador, não aparece como profeta, não aparece como sacerdote, não aparece como rei. Ele aparece como comandante, um homem de guerra, um oficial do império, um agente de Nabucodonosor, enviado para concluir aquilo que o cerco havia começado. Seu papel não era negociar com Jerusalém, não era aconselhar Zedequias, não era tentar restaurar a cidade. Sua missão era executar a sentença imperial sobre Judá. E aqui está um detalhe importante: Nebuzaradã não surge no começo da crise. Ele aparece quando Jerusalém já está vencida. Ele entra na história no momento da consumação da queda. É como se a Bíblia conduzisse o espectador por uma escada de tragédias. Primeiro, a rebeldia de Zedequias. Depois, o cerco de Nabucodonosor. Depois, a fome dentro da cidade. Depois, a brecha nas muralhas. Depois, a fuga desesperada do rei. Depois, a captura. Depois, a humilhação em Ribla. E então, Nebuzaradã. O homem que chega quando a cidade já não tem força para resistir. Imagine a cena. As ruas de Jerusalém estão marcadas pela guerra. Portas quebradas, casas abertas, soldados babilônicos circulando por lugares onde antes caminhavam famílias israelitas. A poeira sobe dos escombros. O medo paira sobre os sobreviventes. O templo ainda domina a paisagem, mas agora cercado por um silêncio estranho, como se até as pedras soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. E então, Nebuzaradã entra. Não como peregrino, não como adorador, não como alguém procurando o Deus de Israel. Ele entra como capitão da guarda da Babilônia. Sua presença representa o poder do império que Deus havia permitido se levantar contra Judá. Mas isso não significa que Babilônia fosse mais poderosa do que o Senhor. A Bíblia deixa claro, especialmente em Jeremias, capítulo 25, versículos 8 a 11, que Deus já havia anunciado que traria Nabucodonosor e os babilônios contra aquela terra por causa da desobediência do povo. Esse é o ponto espiritual que torna a história tão séria.
Nebuzaradã pensava estar servindo ao rei da Babilônia. Mas, sem perceber, caminhava dentro de uma palavra que Deus já havia anunciado. Ele era servo de Nabucodonosor, mas a história estava debaixo da soberania do Senhor. Isso não transforma Nebuzaradã em homem piedoso, não faz dele um profeta, não o coloca como exemplo espiritual. A Bíblia não diz que ele buscava a Deus naquele momento. O texto o apresenta como autoridade militar estrangeira. Mas o Deus de Israel é tão soberano que até homens que não o conhecem podem ser usados dentro dos limites de seu propósito. E isso assusta, porque mostra que Deus não governa apenas o templo. Ele governa também os impérios. Não governa apenas Jerusalém, governa também Babilônia. Não fala apenas por meio dos profetas. Também cumpre sua palavra através de acontecimentos históricos, que parecem, aos olhos humanos, apenas política, guerra e conquista. Nebuzaradã entra na narrativa como um homem comum dentro da máquina imperial, mas sua missão toca no centro da história espiritual de Israel. Ele será o responsável por queimar a casa do Senhor. Será o responsável por derrubar as casas importantes da cidade. Será o responsável por conduzir deportações. Será o responsável por lidar com os objetos do templo. Será o responsável por separar quem ficaria na terra e quem seria levado para a Babilônia. Em Jeremias, capítulo 39, versículos 9 e 10. A Bíblia mostra Nebuzaradã levando para o exílio o restante do povo que ficou na cidade, inclusive aqueles que haviam se rendido aos babilônios. Mas também mostra que ele deixou alguns dos pobres da terra de Judá e lhes deu vinhas e campos. Esse detalhe revela que ele não era apenas um soldado no calor da batalha. Ele tinha autoridade administrativa. Ele executava decisões de ocupação, deportação e reorganização da terra. Depois da espada, vinha o controle. Depois da queda militar, vinha a reestruturação da cidade vencida. Jerusalém deixava de ser uma capital livre. Judá deixava de existir como reino independente. O povo da aliança entrava no tempo amargo do exílio. E Nebuzaradã estava no centro dessa virada histórica. Mas a pergunta continua queimando dentro da narrativa. Como Deus permitiria isso? Como a cidade onde Davi reinou pôde ser entregue? Como o templo construído por Salomão pôde ser tocado por mãos estrangeiras? Como os utensílios sagrados puderam ser levados como despojo? Como o povo escolhido pôde caminhar acorrentado rumo à Babilônia? A resposta começa antes de Nebuzaradã. Começa nos pecados de Judá. Começa na rejeição da palavra. Começa nos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Começa nos profetas desprezados. Começa em um povo que confundiu privilégio espiritual com imunidade espiritual. Judá achou que a presença do templo impediria o juízo. Mas o templo não podia proteger um povo que havia abandonado o Deus do templo. Essa é uma lição profunda. Ter símbolos sagrados não substitui obediência. Ter história com Deus não autoriza a rebeldia. Ter uma casa de culto não significa estar vivendo em aliança. Ter aparência religiosa não significa ter coração quebrantado. Jerusalém tinha templo, altar, sacerdotes e memória. Mas Deus buscava arrependimento, justiça, verdade e fidelidade. Por isso, quando Nebuzaradã chega, ele não chega apenas como personagem político. Ele chega como sinal visível de que uma etapa da paciência divina havia terminado. Durante muito tempo, Deus falou. Durante muito tempo, Deus advertiu. Durante muito tempo, Deus enviou seus mensageiros. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, mostra que o Senhor enviou mensageiros ao povo, porque se compadecia deles e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que não houve remédio. Essa frase pesa. Até que não houve remédio. Quando Nebuzaradã aparece, Jerusalém já está vivendo esse momento. O tempo da advertência havia sido desprezado. O tempo do arrependimento havia sido rejeitado. Agora chegava o tempo da consequência.
E isso torna a figura de Nebuzaradã ainda mais impactante. Ele é o homem que entra quando a misericórdia rejeitada dá lugar ao juízo anunciado. Ele é o comandante que aparece quando a cidade já não pode fingir que nada vai acontecer. Ele é o instrumento histórico de uma queda, que começou muito antes, dentro do coração do povo. Mas mesmo em meio à destruição, a Bíblia deixa uma luz acesa. Porque Deus não abandona a sua palavra. Deus não perde o controle da história. Deus não é derrotado quando Jerusalém cai. Deus continua reinando, mesmo quando seu próprio povo está sendo disciplinado. Essa é uma das verdades mais fortes desse episódio. A queda de Jerusalém não mostra a fraqueza de Deus. Mostra a seriedade da sua santidade. O templo cairia. As muralhas seriam destruídas. O povo iria para o exílio. Mas Deus continuaria sendo Deus. E Nebuzaradã, o capitão da guarda da Babilônia, estava prestes a realizar o ato mais lembrado de sua participação na história bíblica. Ele se aproximaria do templo. A Bíblia registra esse momento em 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9. O texto diz que no 5º mês, aos 7 dias do mês, no ano 19 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor, a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém. Também queimou todas as casas dos grandes. Jeremias, capítulo 52, versículos 12 e 13, registra o mesmo acontecimento com uma pequena diferença na contagem do dia, dizendo que, no 5º mês, aos 10 dias do mês, Nebuzaradã entrou em Jerusalém e queimou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas da cidade. A diferença de dias não muda o peso do acontecimento. A Bíblia está nos mostrando o mesmo drama histórico. Jerusalém havia chegado ao momento em que seu centro espiritual seria consumido pelo fogo. Imagine a cena. O céu escurecido pela fumaça. O brilho das chamas refletindo nas pedras antigas. Soldados babilônicos caminhando entre pátios sagrados. Portas sendo abertas, não para a adoração, mas para a destruição. O som da madeira cedendo. O calor subindo. E o povo olhando de longe, sem força para impedir. A casa do Senhor estava ardendo. Esse não era um prédio qualquer. Quando Salomão terminou a construção do templo, a Bíblia mostra, em 1 Reis, capítulo 8, que ele orou diante do altar do Senhor. Ele reconheceu que nem os céus dos céus poderiam conter Deus, quanto menos aquela casa. Mas também pediu que os olhos do Senhor estivessem abertos para aquele lugar, e que o povo fosse ouvido quando orasse voltado para aquela casa. O templo nunca foi maior que Deus, mas era um sinal visível da presença de Deus no meio do povo. E por isso a sua destruição foi tão devastadora. Quando o fogo consumiu o templo, não foi apenas uma derrota arquitetônica, não foi apenas a perda de uma construção magnífica. Foi como se a alma nacional de Judá estivesse sendo atravessada. O povo via diante dos próprios olhos aquilo que parecia impossível. A casa do Senhor entregue às chamas por mãos estrangeiras. Mas aqui precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia não apresenta esse momento como se Deus tivesse sido vencido pela Babilônia. O Senhor não foi derrotado. O Deus de Israel não foi expulso de sua própria casa. A glória de Deus não foi queimada junto com madeira, pedras e ouro. O que caiu foi a falsa segurança de um povo que pensou que poderia viver longe de Deus e ainda se esconder atrás do templo. Essa é a tensão espiritual do episódio. Judá tinha o templo, mas não tinha arrependimento. Tinha altar, mas faltava obediência. Tinha sacerdotes, mas faltava temor. Tinha história sagrada, mas desprezou a palavra. Tinha culto, mas rejeitou os profetas enviados pelo Senhor. Por isso, o fogo que Nebuzaradã acendeu era mais do que fogo de guerra. Era o sinal visível de um juízo que Deus já havia anunciado. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 21, explica esse momento de forma profunda. A Bíblia diz que o Senhor enviou mensageiros ao povo, porque se compadecia deles e da sua habitação.
Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que subiu o furor do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio. Essa expressão pesa como pedra. Não houve remédio. A destruição do templo não começou quando Nebuzaradã chegou com tochas. Começou quando Judá rejeitou a voz de Deus. Começou quando o pecado foi tratado como algo comum. Começou quando os líderes preferiram discursos convenientes em vez da verdade. Começou quando o povo achou que a presença de uma construção sagrada bastava para garantir proteção. Mas Deus não se impressiona com pedras quando o coração está distante. O templo era santo, mas o povo precisava viver em santidade. A casa era chamada pelo nome do Senhor, mas a nação precisava ouvir a voz do Senhor. E quando a religião se torna aparência, sem obediência, até aquilo que parece mais seguro pode desabar. Essa é uma das lições mais duras da queda de Jerusalém. Nebuzaradã talvez não entendesse a profundidade espiritual daquele ato. Para ele, incendiar o templo podia ser apenas parte da vitória babilônica. Um gesto de domínio imperial. Uma forma de apagar a força simbólica de uma cidade vencida. Um ato militar contra o coração de uma nação derrotada. Mas, aos olhos da Bíblia, aquilo era muito maior. O capitão da guarda da Babilônia estava tocando no símbolo mais sensível da história de Judá. E, sem perceber, estava cumprindo uma palavra que Deus já havia permitido por causa da dureza do povo. Isso não significa que Babilônia fosse justa. Não significa que Nebuzaradã fosse piedoso. Não significa que a violência do império fosse santa. Significa que Deus continua soberano até quando usa nações imperfeitas para disciplinar seu povo. O fogo no templo nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. O que acontece quando o povo de Deus se acostuma com o sagrado, mas perde o temor? Judá conhecia a história. Sabia do Êxodo, sabia de Davi, sabia de Salomão, sabia da glória que encheu a casa do Senhor, sabia dos sacrifícios, sabia das festas, sabia da lei, sabia dos profetas. Mas saber não foi suficiente. Conhecimento sem obediência pode se tornar condenação ainda maior. Privilégio espiritual sem arrependimento pode se transformar em peso diante de Deus. Estar perto das coisas santas não significa estar perto de Deus. E isso fala profundamente ao coração, porque o templo em chamas revela que Deus não aceita ser tratado como símbolo vazio. Ele não permite que sua presença seja usada como desculpa para uma vida rebelde. Ele não se prende a estruturas quando o povo abandona a aliança. As chamas subiam. A casa do rei também foi queimada. As casas dos grandes foram consumidas. Aquilo atingiu o poder político, a elite, a religião institucional e a memória nacional. Tudo o que representava estabilidade entrou em colapso. O palácio queimou. O templo queimou. As casas importantes queimaram. A glória humana virou fumaça. E nesse cenário, a mensagem era clara. Nenhum trono resiste quando Deus julga. Nenhuma estrutura permanece de pé quando a aliança é desprezada. Nenhum privilégio salva um coração endurecido. Mas mesmo nesse momento de cinzas, a Bíblia não fecha a história em desespero absoluto. Porque o mesmo Deus que permitiu o juízo também havia prometido restauração. Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14, mostra que depois de 70 anos, Deus visitaria o seu povo e cumpriria a sua boa palavra, fazendo-os voltar. O exílio seria real. A dor seria real. A perda seria real. Mas Deus ainda teria planos de restauração para um povo quebrado. Por isso, a destruição do templo não é o fim da soberania de Deus. É o fim de uma ilusão. A ilusão de que o povo podia ter Deus apenas como proteção, mas não como Senhor. A ilusão de que podia manter culto sem arrependimento. A ilusão de que podia invocar o nome do Senhor e desprezar sua palavra. A ilusão de que o templo seria suficiente para impedir o juízo. Nebuzaradã acendeu o fogo, mas a causa da destruição estava muito antes dele. Estava no coração de uma nação
que não quis voltar. E agora, com o templo em chamas, Jerusalém precisava encarar uma verdade que tentou evitar por muitos anos. Deus havia falado. E quando Deus fala, sua palavra não cai no vazio. Em Jeremias capítulo 25, versículos 8 a 11, o Senhor declara que, porque o povo não ouviu as suas palavras, ele enviaria Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra aquela terra, contra os seus moradores e contra as nações ao redor. A terra se tornaria espanto, assobio e desolação. E Judá serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. Essa palavra foi dura, mas não foi repentina. Deus não anunciou o juízo sem antes chamar o povo ao arrependimento. Jeremias pregou em um tempo em que Judá ainda tinha templo, sacerdotes, reis, cultos e aparência religiosa. Mas por trás da aparência havia corrupção, idolatria, injustiça, falsa segurança e resistência contra a voz do Senhor. Jeremias não falou para uma nação que nunca tinha ouvido falar de Deus. Ele falou para o povo da aliança. Falou para homens e mulheres que conheciam a história do Êxodo. Conheciam os mandamentos, conheciam os salmos, conheciam a promessa feita a Davi, conheciam a casa construída por Salomão, conheciam as festas, os sacrifícios, os sacerdotes e a lei. Mas conhecer não é o mesmo que obedecer. E Judá conhecia muito, mas obedecia pouco. Essa é uma das marcas mais tristes dos últimos dias de Jerusalém. O povo tinha luz, mas escolheu as trevas. Tinha palavra, mas preferiu vozes convenientes. Tinha profeta, mas preferiu ilusão. Tinha advertência, mas preferiu endurecer o coração. Por isso, quando Nebuzaradã queimou o templo, ele não estava inaugurando o juízo. Ele estava executando, no cenário visível da história, aquilo que Deus já havia anunciado no cenário invisível da sua palavra. O fogo foi público, mas a causa era profunda. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, descreve esse processo com uma das frases mais pesadas da Bíblia. O texto mostra que o Senhor, Deus de seus pais, enviou mensageiros ao povo, levantando-os de madrugada e enviando-os, porque se compadecia do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu contra o seu povo e não houve remédio. Não houve remédio. Essa frase parece o som de uma porta se fechando. Durante anos, Deus chamou. Durante anos, Deus advertiu. Durante anos, Deus suportou. Durante anos, Deus enviou mensageiros. Durante anos, Deus ofereceu oportunidade de retorno. Mas o povo zombou. Não foi falta de revelação. Foi rejeição da revelação. E isso transforma a queda de Jerusalém em algo muito mais sério do que uma derrota militar. A destruição não aconteceu apenas porque Babilônia era forte. Aconteceu porque Judá se tornou espiritualmente surdo. A cidade ouviu os passos do exército inimigo porque antes não quis ouvir a voz do Senhor. Jeremias capítulo 26, versículos 4 a 6, mostra que Deus havia dito claramente: se o povo não ouvisse, se não andasse na sua lei, se não escutasse as palavras dos profetas, então ele faria daquela casa como Siló e colocaria aquela cidade por maldição entre todas as nações da terra. Essa comparação com Siló era assustadora. Siló havia sido um importante centro de adoração em Israel, mas não permaneceu como garantia automática de proteção. A lembrança de Siló era uma advertência. Nenhum lugar sagrado protege um povo que despreza o Deus Santo. E essa era a ilusão de Jerusalém. Muitos pensavam: o templo está aqui. A casa do Senhor está aqui. A cidade de Davi está aqui. Logo, nada pode acontecer conosco. Mas Jeremias confrontou essa falsa segurança. A presença de símbolos sagrados não substitui arrependimento. A memória de uma aliança não autoriza rebeldia. Um templo cheio de história não pode encobrir um coração vazio de temor. O problema de Judá não era falta de religião. Era religião sem obediência. O povo sabia repetir palavras santas, mas não queria ser transformado por elas. Sabia valorizar o prédio,
mas não a santidade do Deus que havia colocado seu nome ali. Sabia se gloriar de Jerusalém, mas não queria chorar pelos seus pecados. E aqui está uma verdade que atravessa toda a narrativa. Deus nunca se impressionou com uma adoração que não alcança o coração. Ele não queria apenas fumaça de sacrifícios. Queria justiça, queria verdade, queria fidelidade, queria arrependimento, queria um povo que ouvisse a sua voz. Mas Judá escolheu resistir. Em Jeremias, capítulo 32, versículos 28 a 35, o Senhor declara que entregaria a cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor. O texto mostra a profundidade do pecado do povo. Provocaram o Senhor a ira com as obras de suas mãos. Viraram-lhe as costas, levantaram altares a Baal, queimaram incenso a outros deuses e fizeram abominações. A Bíblia não suaviza a razão do juízo. Jerusalém não caiu por azar. Não caiu por descuido militar apenas. Não caiu porque Deus foi surpreendido. Jerusalém caiu porque o pecado amadureceu, a advertência foi desprezada e o tempo do juízo chegou. Essa é a tensão espiritual que dá peso à figura de Nebuzaradã. Ele aparece como comandante estrangeiro, mas a sua chegada expõe uma verdade que Judá tentou negar. Ninguém pode rejeitar a palavra de Deus para sempre sem colher consequências. A paciência do Senhor é real, mas ela não deve ser confundida com permissão para continuar em rebeldia. Deus é misericordioso, mas também é santo. Ele se compadece, mas também corrige. Ele envia profetas, mas também cumpre aquilo que anuncia. E Judá viveu exatamente esse choque. Durante muito tempo, a cidade viu Jeremias como um incômodo. Suas mensagens eram duras. Sua voz parecia pesada. Suas advertências contrariavam o desejo dos líderes e a expectativa do povo. Enquanto muitos queriam ouvir mensagens de vitória imediata, Jeremias falava de rendição, juízo e exílio. Era mais fácil rejeitar o profeta do que enfrentar o próprio pecado. Mas rejeitar o mensageiro não anula a mensagem. A palavra de Deus não deixa de ser verdade porque alguém não gosta de ouvi-la. A profecia não perde força porque a geração prefere outra narrativa. O juízo não deixa de vir porque os líderes dizem que tudo ficará bem. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Judá tentava se convencer de que nada aconteceria, Babilônia se aproximava. Enquanto os falsos discursos alimentavam falsa esperança, Jeremias continuava anunciando que a cidade seria entregue. Enquanto o povo se agarrava ao templo como se fosse um escudo mágico, Deus dizia que a casa também seria atingida. Então, quando Nebuzaradã colocou fogo no templo, a fumaça carregava uma mensagem. Deus havia falado. O povo não ouviu. Agora todos viam. Essa sequência é terrível, mas profundamente bíblica. Primeiro Deus fala. Depois o homem decide ouvir ou endurecer. Depois a história revela as consequências. E isso não serve apenas para explicar o passado de Judá. Serve também para nos lembrar de algo muito sério. A palavra de Deus não deve ser tratada como ruído de fundo. Quando Deus adverte, é misericórdia. Quando Deus chama ao arrependimento, é graça. Quando Deus confronta o pecado, Ele ainda está oferecendo caminho de vida. O pior estado de uma geração não é quando Deus a corrige. É quando ela não quer mais ouvir. Judá não chegou às cinzas de uma vez. Ela caminhou até elas. Passo a passo. Rei após rei. Advertência após advertência. Profeta após profeta. Escolha após escolha. E o templo queimado se tornou o retrato final de uma nação que teve tempo para voltar, mas preferiu permanecer longe. Ainda assim, mesmo no juízo, Deus não deixou de ser Deus. A destruição de Jerusalém mostrou a seriedade da santidade divina, mas também preparou o cenário para que, no futuro, a promessa de restauração se tornasse ainda mais preciosa. Porque Jeremias também anunciou que o exílio não seria eterno. Em Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14,
Deus prometeu visitar o seu povo depois de 70 anos e fazê-lo voltar. Mas antes da restauração, Judá precisava atravessar a disciplina. Antes do retorno, viria o exílio. Antes da reconstrução, viriam as ruínas. Antes da esperança, viria a dor de encarar a verdade. E essa verdade estava diante de todos. O templo queimou porque a palavra foi rejeitada. Jerusalém caiu porque a voz de Deus foi desprezada. O povo foi levado porque não quis se arrepender enquanto havia tempo. Agora, com a cidade em cinzas, Nebuzaradã continuaria sua missão. Durante séculos, muralhas representavam proteção. Eram o limite entre a cidade e o perigo. Eram sinal de defesa, estabilidade e honra. Uma cidade murada era uma cidade respeitada. Uma cidade sem muralhas era uma cidade exposta, vulnerável, humilhada diante dos inimigos. E Jerusalém, a cidade de Davi, agora perderia também isso. A Bíblia registra em 2 Reis, capítulo 25, versículo 10, que todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros de Jerusalém ao redor. Jeremias, capítulo 52, versículo 14, confirma a mesma cena. Todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou todos os muros de Jerusalém em redor. Não era apenas uma ação militar. Era uma declaração. Jerusalém não seria apenas vencida. Jerusalém seria desmontada. Jerusalém não seria apenas ocupada. Jerusalém seria deixada sem proteção. Jerusalém não seria apenas ferida. Jerusalém seria exposta diante das nações. Imagine a cena. Pedras antigas sendo arrancadas, torres caindo, portas destruídas, soldados babilônicos golpeando aquilo que antes dava segurança ao povo, poeira subindo no ar, crianças olhando sem entender, idosos lembrando dos dias de glória, sobreviventes parados nas ruas, sem força para reagir, vendo a última barreira da cidade ser derrubada diante dos seus olhos. O templo já não protegia a alma religiosa da nação. O palácio já não protegia o trono. E agora, as muralhas já não protegeriam ninguém. A cidade ficou aberta. Essa imagem é poderosa, porque mostra que Judá perdeu mais do que construções. Perdeu a sensação de invencibilidade. Perdeu a falsa confiança. Perdeu a estrutura que sustentava sua segurança visível. Durante muito tempo, Jerusalém havia se apoiado em símbolos. O templo, o trono, as muralhas, a história, a linhagem de Davi, a memória das vitórias passadas. Mas a Bíblia mostra que nenhum desses elementos podia salvar uma geração que não queria ouvir a voz de Deus. Muralhas podem proteger uma cidade de inimigos humanos. Mas muralhas não protegem um povo do juízo de Deus. Essa é uma das mensagens mais fortes desse momento. Judá podia ter pedra, altura, portões, vigias e soldados. Mas se o coração estava distante do Senhor, a segurança era apenas aparência. O problema de Jerusalém não era primeiro militar, era espiritual. Antes de os muros caírem por fora, a aliança já havia sido desprezada por dentro. A queda das muralhas apenas tornou visível aquilo que já havia acontecido no coração do povo. A cidade já estava quebrada antes de as pedras caírem. O povo já estava exposto antes de os portões serem derrubados. A nação já estava vulnerável antes de o inimigo entrar. Porque quando o temor de Deus desaparece, a primeira muralha que cai é invisível. Cai a muralha da obediência. Cai a muralha da santidade. Cai a muralha da verdade. Cai a muralha do arrependimento. Cai a muralha da fidelidade. E quando essas muralhas espirituais desabam, as muralhas de pedra se tornam apenas o último sinal de uma ruína que já começou. Nebuzaradã talvez visse apenas estratégia. Para a Babilônia, derrubar os muros era impedir rebeliões futuras. Era garantir que Jerusalém não se reerguesse rapidamente como ameaça. Era transformar a antiga capital em cidade subjugada, incapaz de se defender, incapaz de resistir, incapaz de levantar de novo seu orgulho político. Mas, aos olhos da Bíblia, aquele ato carregava um significado ainda mais profundo. A cidade escolhida estava sendo humilhada porque havia rejeitado o Deus que a sustentava. Isso não significa que Deus abandonou sua aliança para sempre.
Não significa que as promessas foram destruídas com as pedras. Não significa que a história da redenção terminou ali. Mas significa que Deus estava tratando com seu povo de forma séria, pública e dolorosa. Judá precisava entender que não existe verdadeira segurança longe do Senhor. Essa verdade atravessa toda a Escritura. O salmista diz no Salmo 127 que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa frase parece ecoar sobre Jerusalém em ruínas. Havia sentinelas, mas não houve livramento. Havia muros, mas não houve proteção. Havia história, mas não houve escape. Porque quando o Senhor permite o juízo, nenhuma fortaleza humana pode impedir. Jerusalém não caiu por falta de arquitetura. Caiu por falta de arrependimento. Os muros eram altos, mas o coração estava baixo. As pedras eram fortes, mas a fé estava fraca. As portas eram pesadas, mas a consciência estava endurecida. As torres eram visíveis, mas a obediência havia desaparecido. E aqui há uma aplicação profunda para quem assiste. Muitas vezes, o ser humano constrói muralhas externas, enquanto ignora ruínas internas. Constrói imagem, reputação, aparência, rotina religiosa, discursos corretos, posições de honra. Mas se por dentro não há verdade diante de Deus, chega um momento em que aquilo que parecia firme começa a revelar rachaduras. Deus não está interessado apenas nas muralhas que os homens veem. Ele vê o coração. Ele vê o que a cidade esconde por trás dos portões. Ele vê a injustiça que acontece dentro das casas. Ele vê a idolatria praticada longe dos olhares. Ele vê a arrogância dos líderes. Ele vê a frieza espiritual de um povo que canta, mas não se rende. Ele vê quando a religião vira proteção psicológica, mas não transformação real. Judá tinha muralhas, mas perdeu o temor. E quando o temor se perde, a queda se aproxima. A destruição das muralhas também marcava uma mudança histórica enorme. Jerusalém deixava de ser uma capital protegida. A cidade de Davi, que carregava memórias de conquista, culto, governo e promessa, agora ficava aberta aos olhos do mundo. O povo que antes olhava para as muralhas como sinal de estabilidade, agora via apenas entulho. Esse momento deve ter sido esmagador para os sobreviventes. Não era apenas o som das pedras caindo, era o som de uma era terminando. Cada bloco derrubado parecia dizer: acabou a segurança. Cada torre destruída parecia dizer: acabou a resistência. Cada porta vencida parecia dizer: acabou a independência. Cada brecha aberta parecia dizer: Judá agora caminha para o exílio. E isso conecta diretamente com o próximo passo da história. Porque, depois de destruir o templo e derrubar as muralhas, Nebuzaradã ainda precisaria decidir o destino das pessoas. A cidade estava vencida, mas os sobreviventes ainda estavam ali. Alguns eram nobres, outros eram soldados. Outros eram homens e mulheres comuns. Outros eram pobres da terra, sem poder, sem influência, sem voz. E então viria uma separação dolorosa. A Bíblia mostra em 2 Reis, capítulo 25, versículos 11 e 12, que Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo o restante do povo que havia ficado na cidade, os que se haviam rendido ao rei da Babilônia e o restante da multidão. Mas deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Jeremias, capítulo 39, versículos 9 e 10, confirma essa mesma cena. Nebuzaradã levou cativo para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade e os que haviam se rendido a ele, mas deixou na terra de Judá alguns dos pobres, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele mesmo tempo. Esse detalhe é impressionante. Aqueles que pareciam fortes foram levados. Aqueles que pareciam importantes perderam sua posição. Aqueles que confiavam em poder, influência e estrutura foram arrancados. Mas alguns dos pobres, que antes não tinham nada, permaneceram na terra e receberam vinhas e campos. A história estava sendo virada do avesso. O exílio não foi apenas uma mudança de endereço. Foi uma ferida aberta na alma de Judá. Era deixar a terra da promessa. Era caminhar para longe do templo. Era sair das ruas onde seus pais viveram.
era olhar para trás e ver fumaça onde antes havia culto, cinzas onde antes havia glória, silêncio onde antes havia cânticos. Imagine a cena: fileiras de sobreviventes caminhando sob vigilância babilônica, mãos amarradas, rostos cansados, crianças segurando as roupas de suas mães, homens olhando pela última vez para as ruínas da cidade, sacerdotes sem templo, levitas sem cântico, famílias sem casa. O povo que antes subia a Jerusalém para adorar, agora desce humilhado em direção ao exílio. Cada passo para a Babilônia era uma lembrança amarga. A palavra de Deus havia sido rejeitada. A advertência havia sido desprezada. Agora, a consequência caminhava com eles pela estrada. Mas é importante entender: o exílio não foi um acidente da história. Não foi apenas uma política cruel de um império antigo. Ele tinha um significado espiritual profundo dentro da narrativa bíblica. Deus havia advertido seu povo. Em Jeremias, capítulo 25, versículos 8 a 11, o Senhor havia anunciado que, por não ouvirem suas palavras, Judá serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. A deportação não surgiu do nada. Ela estava ligada ao juízo anunciado por Deus por causa da desobediência persistente da nação. Judá havia sido chamado para viver como povo santo na terra que Deus lhe dera. Mas a terra foi manchada pela idolatria, pela injustiça e pelo desprezo à aliança. O exílio, então, se tornou a consequência visível de uma ruptura espiritual. A terra continuava ali, mas o povo seria afastado dela. Isso era devastador, porque para Israel e Judá, a terra não era apenas território, era herança, era promessa, era sinal da fidelidade de Deus. Era o espaço onde o povo deveria viver a aliança, adorar ao Senhor e refletir sua justiça entre as nações. Ser arrancado da terra era ser confrontado com a gravidade da infidelidade. A promessa não havia falhado. O povo é que havia quebrado a aliança. E aqui, o roteiro precisa manter esse equilíbrio. Deus não deixou de ser fiel. Deus não perdeu o controle. Deus não foi vencido por Nabucodonosor. Deus estava disciplinando seu povo dentro da própria história, mostrando que privilégio espiritual não elimina responsabilidade espiritual. Nebuzaradã, nesse momento, aparece como o executor da deportação. Ele organiza quem vai, ele separa quem fica, ele conduz os sobreviventes. Ele transforma uma população vencida em povo exilado. E esse ato marcaria profundamente a memória de Israel. O exílio seria lembrado como uma das maiores dores da história bíblica. Uma geração inteira precisaria aprender a buscar a Deus longe das estruturas que antes conhecia, longe do templo, longe das festas em Jerusalém, longe da segurança da cidade, longe da terra que seus pais receberam. Mas essa dor também revelaria algo profundo. Deus não estava preso às muralhas de Jerusalém. Deus não estava limitado ao templo queimado. Deus não desapareceu quando o povo foi levado para a Babilônia. Mesmo no exílio, Deus continuaria falando. Mesmo em terra estrangeira, Deus continuaria preservando. Mesmo sob disciplina, Deus continuaria conduzindo a história. É por isso que a destruição de Jerusalém não pode ser contada apenas como fim. Ela também precisa ser entendida como disciplina dentro de uma história maior. O exílio foi juízo, mas não foi abandono definitivo. Foi dor, mas não foi esquecimento eterno. Foi consequência, mas também se tornaria o cenário onde Deus preservaria o remanescente. Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14, mostra que depois de 70 anos, Deus visitaria o seu povo e cumpriria sua boa palavra, fazendo-o voltar. Ou seja, antes mesmo de a ferida do exílio cicatrizar, Deus já havia anunciado que a história não terminaria em Babilônia. Mas para aquela geração que caminhava acorrentada, a esperança parecia distante. Eles não estavam vendo ainda a restauração. Estavam vendo a estrada, a poeira, os soldados, as correntes, a distância aumentando entre eles e Jerusalém. Cada passo parecia arrancar um pedaço da identidade do povo. E talvez
esse seja um dos momentos mais humanos da história, porque o exílio não foi vivido em teoria, foi vivido no corpo, nos pés cansados, nos olhos molhados, na saudade da casa, no medo do futuro, na dor de quem viu tudo desabar. A Bíblia não precisa descrever cada lágrima para que se entenda o peso da cena. O texto deixa claro o suficiente. O povo foi levado cativo. E essa pequena expressão carrega uma dor imensa. Levado cativo. Não era viagem. Era deportação. Não era mudança. Era perda. Não era escolha. Era consequência. Não era apenas geografia. Era disciplina espiritual. E mesmo assim, dentro dessa cena, há um detalhe que chama a atenção. Os pobres da terra foram deixados. Nebuzaradã deixou alguns dos mais pobres para cuidar das vinhas e dos campos. Aqueles que não tinham poder político, riqueza ou destaque permaneceram na terra. A Bíblia não transforma isso em uma longa explicação, mas o detalhe é forte. Deus estava derrubando a arrogância de uma estrutura inteira. A elite foi humilhada, a cidade foi quebrada, o templo foi queimado, o rei foi levado. Mas os pobres, que antes nada possuíam, receberam uma função na terra. Isso mostra como o juízo de Deus também desmascara falsas grandezas. Aquilo que parecia alto caiu. Aqueles que pareciam intocáveis foram levados. E os esquecidos permaneceram entre vinhas e campos. Mas, mesmo para os que ficaram, nada era simples. Eles permaneceram em uma terra devastada. Ficaram entre ruínas, memórias e medo. Receberam vinhas e campos, mas não receberam de volta a glória de Jerusalém. A cidade estava ferida. O templo estava destruído. O reino havia desmoronado. E aqui está o peso espiritual. Quando o pecado coletivo chega ao ponto de juízo, ninguém vive a mesma realidade de antes. Alguns são levados, outros ficam, mas todos sentem as consequências. O pecado nunca fica isolado. Ele atinge famílias, atinge cidades, atinge gerações, atinge estruturas, atinge até aqueles que talvez nem tenham participado das decisões dos reis. Por isso a Bíblia trata a desobediência com tanta seriedade. A história de Nebuzaradã e do exílio nos lembra que escolhas espirituais têm consequências históricas. O desprezo pela palavra de Deus não fica preso ao templo, ao palácio ou ao coração individual. Ele se espalha. Ele marca o destino de um povo. Judá rejeitou a voz de Deus por anos. Agora precisava aprender na estrada aquilo que não quis aprender em Jerusalém. Mas ainda existe uma verdade mais profunda. Mesmo quando o povo foi arrancado da terra, Deus não foi arrancado da história. Essa frase precisa ficar no coração do espectador. Porque Babilônia podia levar os sobreviventes, podia tomar objetos, podia queimar construções, podia derrubar muralhas, podia deportar famílias, mas não podia cancelar a aliança eterna de Deus. Não podia impedir a promessa, não podia apagar a fidelidade do Senhor. Não podia destruir o plano que, muito tempo depois, apontaria para Cristo. O exílio mostrou a dor do pecado, mas a promessa mostraria a grandeza da graça. E isso prepara o próximo movimento da história, porque depois de arrancar o povo da terra, Nebuzaradã ainda supervisionaria outro ato doloroso, a retirada dos tesouros e utensílios do templo. Aquilo que um dia pertenceu ao serviço sagrado, agora seria tratado como despojo de guerra. Objetos que haviam feito parte da estrutura do culto, da memória da adoração e da grandeza do templo de Salomão seriam retirados, quebrados, carregados e enviados para a Babilônia. A Bíblia registra esse momento em 2 Reis, capítulo 25, versículos 13 a 17. O texto mostra que os caldeus quebraram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que ficavam no templo, e levaram o bronze para a Babilônia. Também tomaram caldeirões, pás, espevitadeiras, taças, colheres e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. Jeremias, capítulo 52, versículos 17 a 23, apresenta a mesma cena com detalhes semelhantes. O bronze era tanto que não se podia pesar. As colunas, as bases e o mar de bronze
representavam a grandiosidade de uma casa construída para o nome do Senhor. E agora, tudo isso estava sendo desmontado diante de uma cidade derrotada. Imagine a cena. Soldados babilônicos caminhando pelos pátios destruídos, peças pesadas sendo arrancadas, bronze sendo quebrado, objetos sagrados amontoados como mercadoria, a fumaça ainda subindo do templo queimado, o chão coberto de cinzas, sacerdotes sobreviventes, olhando sem poder reagir. O silêncio de Jerusalém interrompido pelo som de metal sendo removido. Cada objeto levado parecia carregar uma lembrança dos dias de Salomão, uma lembrança da dedicação do templo, uma lembrança das orações feitas naquele lugar, uma lembrança dos sacerdotes servindo diante do Senhor, uma lembrança das gerações que subiram a Jerusalém para adorar. Mas agora, o que antes apontava para culto estava sendo levado para o império. Isso era humilhante, porque, no mundo antigo, quando um império conquistava uma cidade e levava seus tesouros religiosos, a mensagem parecia clara aos olhos humanos. O vencedor dominou o vencido. O Deus do império parecia triunfar sobre o Deus da cidade derrotada. A nação conquistadora exibia objetos sagrados como prova de força, superioridade e controle. Mas a Bíblia não permite essa leitura superficial. O Deus de Israel não foi derrotado por Babilônia. O Senhor não perdeu sua glória quando os utensílios foram levados. O templo foi saqueado, mas o trono de Deus não foi abalado. Os objetos foram removidos, mas a soberania do Senhor permaneceu intacta. Essa é uma distinção essencial. Babilônia podia levar o bronze, podia carregar utensílios, podia quebrar colunas, podia transportar objetos sagrados. Mas Babilônia não podia aprisionar Deus. O Senhor não estava preso ao templo, não estava limitado ao altar, não estava contido nos utensílios, não dependia das colunas de bronze para reinar. Isso não diminui a gravidade da perda. O templo era santo. Os objetos estavam ligados ao serviço sagrado. A destruição era real, dolorosa e devastadora. Mas a fé bíblica revela algo maior. Deus estava permitindo aquele juízo por causa da infidelidade de Judá, não sendo vencido por uma divindade estrangeira. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 18 e 19, também menciona que todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, foram levados para a Babilônia. Depois o texto afirma que queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém e destruíram todos os seus objetos preciosos. A cena é completa. O templo perde seus utensílios. O palácio perde seus tesouros. A cidade perde suas muralhas. O povo perde sua liberdade. Judá perde sua falsa segurança. Tudo o que parecia sólido foi abalado. E novamente a narrativa nos obriga a olhar além da superfície. Porque o problema não estava nos objetos. O problema estava no coração do povo. Os utensílios do templo eram importantes, mas não podiam substituir a obediência. O bronze era precioso, mas não podia cobrir o pecado. A beleza da casa era impressionante, mas não podia esconder a corrupção espiritual. Deus nunca pediu apenas objetos bonitos. Deus sempre buscou um povo santo. E quando o culto se separa da obediência, os utensílios sagrados se tornam testemunhas contra a própria geração que os usava. Essa é uma verdade dura. É possível preservar formas religiosas e perder o temor. É possível tocar objetos sagrados e ter o coração distante. É possível manter rituais e abandonar a justiça. É possível ter uma estrutura religiosa admirável e ainda assim estar longe do Senhor. Judá tinha templo, objetos, sacerdotes e memória. Mas havia desprezado a palavra. E por isso, até os instrumentos do culto foram levados. Nebuzaradã, como capitão da guarda, supervisiona esse colapso. Ele não apenas incendeia, ele organiza a remoção. Ele administra a derrota. Ele transforma os símbolos sagrados de Judá em carga de Babilônia. Para os olhos humanos,
Essa era uma imagem insuportável. O que antes era usado no serviço do Senhor, agora seguia pelas estradas como despojo. O que antes ficava diante do templo, agora seria levado para uma terra estrangeira. O que antes pertencia à memória santa de Jerusalém, agora seria associado à humilhação do exílio. Mas aqui existe uma profundidade espiritual que não pode ser ignorada. Quando Judá perdeu os utensílios, perdeu também a ilusão de que podia manter a aparência de culto enquanto resistia à voz de Deus. Aqueles objetos não tinham poder mágico. Eles não podiam impedir o juízo. Eles não podiam proteger uma cidade rebelde. Eles não podiam compensar a falta de arrependimento. O Senhor nunca foi manipulado por símbolos. Essa mensagem precisa atravessar o roteiro com força. Deus não é controlado por templos. Deus não é obrigado por rituais. Deus não é enganado por aparência religiosa. Deus não aceita reverência externa quando o coração está em rebeldia. O que aconteceu em Jerusalém é um alerta para todos os tempos. Quando o sagrado é tratado como enfeite e não como chamado à santidade, a religião perde seu peso diante de Deus. Os utensílios foram levados porque o povo havia perdido o centro. O culto existia, mas a aliança estava sendo desprezada. As festas aconteciam, mas a justiça era ignorada. Os sacrifícios eram oferecidos, mas o coração não se rendia. As palavras religiosas eram repetidas, mas a vida não correspondia à palavra. E quando a vida não corresponde à aliança, os símbolos não conseguem sustentar a casa. Por isso, o saque do templo é tão importante. Ele mostra que o juízo alcançou até os elementos mais visíveis da religião nacional. Não ficou apenas no palácio, não ficou apenas nos muros, não ficou apenas na política. Chegou ao coração do sistema religioso de Judá. A queda foi total. Mas, mesmo nessa cena de humilhação, a Bíblia ainda guarda uma mensagem de esperança futura. Porque os utensílios levados para a Babilônia não seriam simplesmente esquecidos na história. Mais tarde, quando Deus movesse o coração de Ciro, rei da Pérsia, para permitir o retorno dos exilados, os objetos da casa do Senhor voltariam a aparecer no processo de restauração. O livro de Esdras, capítulo 1, mostra que Ciro mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Isso é impressionante. O que foi levado no juízo seria lembrado na restauração. O que saiu de Jerusalém em humilhação retornaria como sinal de fidelidade. O que parecia perdido continuava sob o controle do Deus da história. Mas, naquele momento, em 2 Reis e Jeremias, o povo ainda não via essa restauração. Via apenas a perda. Via os objetos sendo retirados. Via o bronze sendo levado. Via o templo sem seus utensílios. Via a glória visível se desfazendo diante dos olhos. E talvez essa seja uma das dores mais difíceis de suportar. Ver aquilo que um dia foi usado para Deus, sendo carregado por mãos estrangeiras. Mas a Bíblia nos ensina que Deus continua Senhor, até quando permite que coisas preciosas sejam retiradas. Ele continua soberano quando a cidade cai. Continua santo quando o templo queima. Continua fiel quando o povo vai para o exílio. Continua Deus quando os tesouros são levados. Nada disso significa derrota divina. Significa disciplina. Significa juízo. Significa consequência. Significa que Deus leva sua palavra a sério. E é por isso que a história de Nebuzaradã é tão assustadora. Ele não aparece muito. Não recebe longos discursos. Não tem sua vida detalhada desde o nascimento. Mas seus atos ficam gravados na memória bíblica porque tocaram nos lugares mais sensíveis da identidade de Judá. Ele queimou, derrubou, deportou, levou, organizou a ruína e, sem perceber, mostrou a uma geração inteira que não se pode desprezar Deus para sempre. A retirada dos tesouros do templo também preparava o próximo passo da tragédia. Porque, depois de remover os objetos sagrados, Nebuzaradã ainda lidaria com os líderes que restaram. Sacerdotes, oficiais e homens importantes seriam presos e levados diante do rei da Babilônia. A Bíblia registra esse momento em 2 Reis, capítulo 25,
versículos 18 a 21. Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Também tomou da cidade um oficial que tinha comando sobre os homens de guerra, 5 homens dos que estavam na presença do rei, o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. Jeremias capítulo 52, versículos 24 a 27, registra a mesma cena e amplia esse retrato da liderança sobrevivente de Jerusalém. Nebuzaradã reuniu os homens que representavam a autoridade religiosa, militar, administrativa e civil, sacerdotes, oficiais, homens ligados ao rei, responsáveis pelo exército, representantes do povo. A queda de Jerusalém não terminou apenas com ruínas. Terminou com seus líderes sendo conduzidos para prestar contas diante do rei da Babilônia. Imagine a cena. Entre as ruínas da cidade, soldados babilônicos procuram aqueles que ainda carregavam posição, nome, cargo e influência. Sacerdotes que antes serviam perto do templo, agora caminham sem altar. Oficiais que antes davam ordens, agora são conduzidos por mãos estrangeiras. Homens que estiveram próximos ao rei, agora seguem para fora da cidade vencida. A poeira das muralhas caídas cobre suas vestes. O cheiro de fumaça ainda está no ar. E sobre todos eles pesa uma verdade terrível. Jerusalém havia caído, e seus líderes não escapariam das consequências. A Bíblia diz que Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate. Ribla aparece como lugar de sentença. Foi ali que Zedequias havia sido julgado. Foi ali que seus filhos foram mortos diante dele. Foi ali que seus olhos foram vazados. E agora, para Ribla, também seriam levados os últimos representantes de uma Jerusalém derrotada. O mesmo caminho que marcou a humilhação do rei, agora marcaria a sentença dos líderes. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 21, afirma que o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E o texto conclui com uma frase curta, mas devastadora. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Essa frase encerra uma era. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Poucas palavras. Um peso imenso. A terra da promessa ficou para trás. O trono de Davi estava humilhado. O templo de Salomão estava queimado. Os sacerdotes estavam sem serviço. A cidade estava sem muralhas. E os líderes que restaram foram julgados. A queda foi completa. Mas por que essa cena é tão importante? Porque a Bíblia está mostrando que liderança espiritual e pública traz responsabilidade. Aqueles homens não eram apenas indivíduos comuns dentro da cidade. Muitos deles representavam funções importantes diante do povo. O sumo sacerdote, os sacerdotes, os oficiais, os homens ligados à corte, os responsáveis militares e administrativos. Todos faziam parte da estrutura que deveria conduzir Judá com temor, justiça e fidelidade. Mas a cidade chegou ao colapso. E quando uma geração inteira endurece o coração, os líderes não são tratados como figuras neutras. A liderança de Judá havia falhado. O povo precisava ouvir a palavra de Deus. Mas muitos preferiram discursos confortáveis. A nação precisava se arrepender, mas muitos líderes resistiram. Jeremias havia sido rejeitado, perseguido e visto como ameaça. Enquanto Deus chamava o povo à verdade, muitos sustentavam uma falsa confiança. Essa é uma das grandes tragédias espirituais de Jerusalém. Quando os líderes deveriam conduzir o povo ao arrependimento, muitos ajudaram a manter a ilusão. A ilusão de que a cidade não cairia. A ilusão de que o templo bastaria. A ilusão de que Deus jamais permitiria a destruição. A ilusão de que a aparência religiosa poderia substituir obediência. A ilusão de que a posição de Judá diante de Deus eliminava a necessidade de temor. Mas Deus não julga apenas o povo simples. Deus também pesa os que conduzem.
A Bíblia inteira mostra que quem ocupa a posição de influência deve tremer diante da responsabilidade. Reis, sacerdotes, profetas, oficiais, pais, mestres, conselheiros, todos aqueles que orientam outros, carregam peso diante de Deus. E aqui em Ribla, esse peso aparece de forma terrível. Não se trata de transformar cada líder mencionado em vilão individual, além do que a Bíblia diz. O texto não descreve o pecado particular de cada um deles nesse momento. Mas o contexto deixa claro que eles pertenciam à estrutura final de uma nação que havia desprezado a voz de Deus. A Bíblia não detalha todos os elementos da cena, mas o texto deixa claro que eles foram presos por Nebuzaradã, conduzidos até Nabucodonosor e sentenciados em Ribla. Isso já é suficiente para mostrar o peso da queda. Aqueles que estiveram no topo agora caminham como prisioneiros. Aqueles que tinham acesso ao templo agora não têm templo. Aqueles que serviam perto do poder agora estão diante de um rei estrangeiro. Aqueles que representavam Jerusalém agora veem Jerusalém destruída. A glória humana desmoronou. E isso conversa diretamente com a mensagem central dessa história. Quando Deus corrige, nenhuma posição humana é alta o bastante para escapar de sua mão. O sacerdote não escapa por causa do cargo. O oficial não escapa por causa da espada. O homem da corte não escapa por causa da proximidade com o rei. O administrador não escapa por causa de sua função. O povo não escapa por causa da multidão. Todos estão diante da palavra de Deus. E a palavra que Judá rejeitou agora se cumpre diante dos olhos da história. Jeremias havia falado. Jerusalém não ouviu. Agora Ribla testemunha o resultado. Essa cena também revela o contraste entre aparência de autoridade e verdadeira submissão a Deus. Um homem pode ocupar um lugar sagrado e ainda assim não ouvir a voz do Senhor. Pode conhecer rituais e ainda não ter coração quebrantado. Pode estar próximo de símbolos religiosos e distante da obediência. Pode participar da estrutura da fé e ainda resistir à verdade quando Deus a envia. Isso não é apenas uma lição para sacerdotes antigos. É uma advertência para todos os tempos. O cargo não substitui o caráter. A função não substitui a fidelidade. A posição não substitui a obediência. A proximidade com coisas santas não substitui temor de Deus. Judá caiu não porque lhe faltaram símbolos religiosos, mas porque lhe faltou arrependimento verdadeiro. E os líderes de Jerusalém, ao serem levados para Ribla, se tornam parte dessa mensagem. Nebuzaradã aparece novamente como o agente que organiza a ruína. Ele toma os líderes, reúne os homens de destaque e os conduz ao rei da Babilônia. Ele não age como um mero soldado perdido no caos da guerra. Ele atua como representante do império que agora controlava o destino de Judá. Sua mão toca o templo. Sua mão toca as muralhas. Sua mão toca os utensílios. Agora sua mão toca a liderança. É como se todas as camadas de Jerusalém fossem sendo desmontadas uma por uma. Primeiro-se o trono, depois o templo, depois as muralhas, depois o povo, depois os objetos sagrados, depois os líderes. Nada fica intacto. Mas é exatamente nesse ponto que a narrativa ganha ainda mais profundidade. Porque, quando parece que todos os justos seriam esquecidos no meio da queda, a Bíblia abre uma cena surpreendente. Existe um homem que não será tratado como os demais. Um profeta. O homem que havia anunciado o juízo. O homem que havia chorado pela cidade. O homem que havia sido rejeitado por muitos em Judá. O homem que parecia fraco aos olhos dos poderosos, mas carregava a palavra do Senhor. Jeremias. Enquanto líderes são conduzidos para a sentença, Deus ainda cuida do seu profeta. E isso revela uma das verdades mais fortes dessa história. No meio do juízo coletivo, Deus sabe preservar aqueles que pertencem ao seu propósito. Jeremias não era protegido por muralhas. Não era sustentado pelo templo. Não era defendido pela corte. Não era honrado pelos líderes da cidade. Mas era guardado pela palavra de Deus.
E a ironia é impressionante. O mesmo império que destruiu Jerusalém seria usado para poupar o profeta que Jerusalém rejeitou. Nebuzaradã, o capitão da guarda da Babilônia, ainda teria uma ordem especial envolvendo Jeremias. Ele cuidaria do homem que muitos em Judá desprezaram. A Bíblia registra esse momento em Jeremias, capítulo 39, versículos 11 a 14. O texto mostra que Nabucodonosor deu ordem a respeito de Jeremias por meio de Nebuzaradã, capitão da guarda. A ordem era clara: tomar Jeremias, cuidar dele, não lhe fazer nenhum mal e fazer com ele como ele mesmo dissesse. Essa cena é impressionante. O mesmo império que destruiu Jerusalém agora recebe ordem para proteger o profeta que Jerusalém rejeitou. Jeremias havia falado a palavra do Senhor durante anos. Ele anunciou o juízo, advertiu reis, chamou o povo ao arrependimento. Chorou por uma cidade que não queria ouvir. Foi acusado, desprezado, perseguido e tratado como ameaça. Mas no dia em que Jerusalém caiu, Jeremias não foi esquecido por Deus. Enquanto o templo queimava, Deus ainda via seu servo. Enquanto os líderes eram levados, Deus ainda cuidava do profeta. Enquanto a cidade desmoronava, Deus ainda governava cada detalhe da história. Isso revela uma verdade profunda. Quando tudo parece perdido, Deus continua sabendo exatamente onde estão aqueles que pertencem ao seu propósito. Jeremias não estava protegido por muralhas. As muralhas caíram. Não estava protegido pelo templo. O templo queimou. Não estava protegido pelo palácio. O palácio foi destruído. Não estava protegido pela aprovação popular. O povo muitas vezes o rejeitou. Mas Jeremias estava guardado pela fidelidade de Deus. E isso era suficiente. Imagine a cena. Entre ruínas, fumaça e soldados babilônicos. O nome de Jeremias é mencionado por ordem do rei da Babilônia. Homens estrangeiros recebem instrução para cuidar de um profeta hebreu. A cidade que não quis escutar Jeremias agora vê o profeta ser preservado justamente por aqueles que conquistaram Jerusalém. A ironia é quase inacreditável. Judá desprezou Jeremias. Babilônia o libertou. O povo da aliança resistiu à sua mensagem. Um império estrangeiro recebeu ordem para protegê-lo. Os líderes de Jerusalém o trataram como problema. Nebuzaradã recebeu ordem para tratá-lo com cuidado. Isso não significa que Babilônia se tornou justa. Não significa que Nabucodonosor ou Nebuzaradã se converteram ao Deus de Israel naquele momento. A Bíblia não diz isso. Mas o texto deixa claro que Deus é soberano o bastante para usar até decisões tomadas dentro de um império pagão para preservar seu servo. Essa é uma das marcas mais fortes da história. Deus não precisa que as circunstâncias pareçam favoráveis para cuidar dos seus. Ele pode guardar um profeta dentro de uma cidade em ruínas. Pode abrir caminho no meio de um império inimigo. Pode dar proteção por meio de mãos improváveis. Pode sustentar sua palavra, mesmo quando tudo ao redor desaba. Jeremias, capítulo 39, mostra que Nebuzaradã e outros oficiais babilônicos mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, para que o levasse para casa. Assim, Jeremias ficou no meio do povo. Essa frase parece simples, mas carrega grande profundidade. Jeremias ficou no meio do povo. Ele não foi levado para morrer com os líderes em Ribla. Não foi tratado como inimigo de Babilônia. Não foi esmagado no caos da cidade vencida. Deus preservou sua vida. E depois em Jeremias, capítulo 40, a cena se aprofunda ainda mais. Jeremias aparece em Ramá, acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para a Babilônia. O profeta que havia anunciado o exílio agora se encontra no meio dos exilados. Ele sente a dor do povo. Ele vê a consequência da desobediência. Ele caminha entre aqueles que agora vivem a palavra que não quiseram ouvir. Então Nebuzaradã o toma e fala com ele. Jeremias, capítulo 40, versículos 2 a 4, registra que o capitão da guarda reconhece que o Senhor, Deus de Jeremias, havia pronunciado aquele mal contra Jerusalém.
e que o Senhor o We trouxe are but the e fez instruments como of a tinha greater dito, power. porque o povo pecou contra o Senhor e não ouviu a sua voz. Essa é uma das falas mais impressionantes do episódio. Um comandante estrangeiro reconhece a causa espiritual da queda de Judá. Nebuzaradã não diz apenas que Babilônia venceu porque tinha força. Não diz apenas que Nabucodonosor era poderoso. Não reduz a tragédia a uma estratégia militar. Ele reconhece que o Senhor havia falado, que o povo havia pecado, que a cidade caiu porque não ouviu a voz de Deus. É uma cena de enorme contraste. Muitos em Judá não quiseram ouvir Jeremias, mas Nebuzaradã repete, de certo modo, o sentido da mensagem de Jeremias. A Bíblia não nos manda transformar Nebuzaradã em profeta. Não devemos exagerar além do texto. Ele continua sendo o capitão da guarda da Babilônia, um homem ligado à destruição de Jerusalém. Mas sua fala mostra como a verdade de Deus se impôs até aos lábios de um estrangeiro. A cidade que negou a mensagem agora escuta a explicação da própria queda pela boca de um homem de Babilônia. Isso é forte. É como se Deus permitisse que o inimigo declarasse aquilo que o povo da aliança não quis aceitar. O problema não era apenas Nabucodonosor. O problema não era apenas Babilônia. O problema não era apenas a guerra. O problema era o pecado. O problema era a desobediência. O problema era a recusa em ouvir a voz do Senhor. E diante disso, Nebuzaradã dá a Jeremias uma escolha. Em Jeremias, capítulo 40, versículo 4, ele diz a Jeremias que o solta das cadeias que estavam sobre suas mãos. Se parecesse bem ao profeta ir para a Babilônia, ele poderia ir, e Nebuzaradã cuidaria dele. Mas se parecesse mal ir para a Babilônia, ele poderia deixar de ir. Toda a terra estava diante dele, e ele poderia ir para onde fosse bom e reto aos seus olhos. Essa cena é profundamente simbólica. Enquanto muitos são levados sem escolha, Jeremias recebe liberdade. Enquanto o povo caminha como cativo, Jeremias tem suas cadeias removidas. Enquanto líderes perderam controle sobre o próprio destino, Jeremias pode decidir para onde ir. O homem que parecia fraco diante dos poderosos agora é tratado com honra em meio à destruição. Não porque Jeremias era politicamente forte, não porque tinha exército, não porque tinha trono, não porque tinha riqueza, mas porque carregava a palavra do Senhor. Essa é uma grande lição espiritual. A verdadeira segurança não estava nas muralhas de Jerusalém, mas na fidelidade a Deus. A verdadeira força não estava no palácio, mas na obediência. A verdadeira honra não estava nos cargos, mas em permanecer fiel à voz do Senhor, mesmo quando todos rejeitam. Jeremias escolhe permanecer na terra. Jeremias, capítulo 40, versículos 5 e 6, mostra que Nebuzaradã lhe deu mantimento e um presente, e o deixou ir. Então Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e ficou com ele no meio do povo que havia restado na terra. Isso revela o coração pastoral do profeta. Jeremias poderia ter ido para a Babilônia sob proteção, poderia ter recebido cuidado especial no império. Poderia ter se afastado das ruínas e da dor de Judá. Mas ele permaneceu entre os que restaram. O profeta que chorou por Jerusalém não abandonou completamente o povo ferido. Ele ficou entre os sobreviventes. Ficou entre os pobres da terra. Ficou em meio às consequências do juízo. Ficou como testemunha viva de que Deus ainda tinha uma palavra para aquela geração. Essa decisão combina com toda a trajetória de Jeremias. Ele não foi um profeta distante, anunciando o juízo de um lugar seguro. Ele sofreu com o povo, chorou pela cidade. Foi rejeitado por aqueles a quem tentou advertir, e mesmo depois da queda, permaneceu no cenário da dor. Aqui Nebuzaradã se torna parte de uma cena paradoxal. Ele é o homem que destruiu a cidade, mas também o homem por meio de quem Jeremias é libertado. Ele queimou o templo, mas soltou o profeta. Ele levou o povo ao exílio, mas deu a Jeremias a possibilidade de escolher. Ele servia a Babilônia. Mas, sem perceber,
participou de um cuidado providencial de Deus. Essa tensão torna o episódio profundamente cinematográfico e espiritual. Porque a Bíblia nos mostra que Deus não age apenas nos momentos de glória visível. Ele também age em meio à fumaça, ruína, deportação e perda. A mão de Deus não desaparece quando a história entra em crise. Às vezes, ela se torna ainda mais impressionante, justamente porque age por caminhos inesperados. Deus guardou Jeremias no meio do colapso. E isso ensina algo poderoso. Obedecer a Deus não significa evitar toda dor, mas significa nunca estar fora do alcance da sua fidelidade. Jeremias sofreu, foi rejeitado, foi ameaçado, viu a cidade cair, viu o templo queimar, viu o povo ser levado, mas não foi abandonado. A preservação de Jeremias não apaga a dor da destruição, mas mostra que mesmo quando Deus disciplina uma nação, Ele continua cuidando daqueles que permanecem fiéis à sua palavra. E esse cuidado pode vir de formas que ninguém espera. Pode vir por uma porta improvável. Pode vir por meio de alguém que nem entende toda a profundidade espiritual do que está fazendo. Pode vir no meio de uma crise. Pode vir quando as estruturas conhecidas já caíram. O profeta estava livre. Mas antes de deixá-lo seguir, ele disse algo que atravessa a história como uma lâmina. A Bíblia registra em Jeremias, capítulo 40, versículos 2 e 3, que Nebuzaradã tomou Jeremias e lhe disse que o Senhor, Deus dele, havia pronunciado aquele mal contra aquele lugar. E declarou que o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque o povo havia pecado contra o Senhor e não havia obedecido à sua voz. Essa fala é impressionante. Não saiu da boca de um sacerdote. Não saiu da boca de um rei de Judá. Não saiu da boca de um escriba do templo. Não saiu da boca de um líder religioso de Jerusalém. Saiu da boca de um oficial da Babilônia, um estrangeiro, um comandante de guerra, um homem ligado à destruição da cidade, o capitão da guarda de Nabucodonosor. E ainda assim, naquele momento, ele reconheceu algo que muitos dentro de Judá se recusaram a aceitar. Jerusalém não caiu apenas porque Babilônia era forte. Jerusalém caiu porque o povo pecou contra Deus e não ouviu a sua voz. Isso é profundo. O inimigo entendeu o que a cidade santa tentou negar. Durante anos, Jeremias havia anunciado essa verdade. Ele havia pregado em portas, pátios, ruas e diante de autoridades. Havia dito que o juízo viria. Havia advertido que a confiança falsa no templo não salvaria um povo desobediente. Havia declarado que Deus entregaria Jerusalém nas mãos da Babilônia por causa da infidelidade da nação. Mas muitos não quiseram ouvir. O rei não quis ouvir. Os líderes não quiseram ouvir. Falsos profetas não quiseram ouvir. Parte do povo não quis ouvir. E agora, depois do fogo, depois da fome, depois das correntes, depois das cinzas, um comandante estrangeiro repete o sentido da mensagem que Judá rejeitou. A Bíblia não apresenta Nebuzaradã como um herói espiritual. É preciso cuidado. Ele não deve ser transformado em modelo de fé além do que o texto permite. Ele continua sendo o homem que incendiou o templo, derrubou estruturas, deportou sobreviventes, levou tesouros e executou a política de Babilônia sobre Judá. Mas sua fala revela uma ironia poderosa. Às vezes, quem está de fora enxerga a consequência que quem está dentro se recusa a admitir. Judá tinha o templo, mas não discerniu o tempo da advertência. Tinha sacerdotes, mas não ouviu o chamado ao arrependimento. Tinha profetas verdadeiros, mas preferiu vozes agradáveis. Tinha história com Deus, mas confundiu o passado sagrado com licença para desobedecer. Nebuzaradã não carregava a história de Israel no sangue. Não havia crescido cantando os salmos em Jerusalém. Não era descendente de Davi. Não servia no altar. Não pertencia à tribo sacerdotal. Mas diante de Jeremias, ele reconheceu a causa espiritual da tragédia. O Senhor havia falado: o povo pecou, o povo não obedeceu. O que Deus anunciou aconteceu. Essa sequência é a chave do roteiro inteiro.
Porque a história de Nebuzaradã não é apenas sobre um general que destruiu um templo. É sobre a seriedade da palavra de Deus. É sobre o perigo de desprezar advertências. É sobre como Deus pode usar até impérios estrangeiros dentro de sua soberania. É sobre a diferença entre possuir símbolos religiosos e viver em obediência ao Senhor. Jerusalém tinha símbolos, tinha templo, tinha altar, tinha sacerdotes, tinha história, tinha a memória de Davi e Salomão, tinha cânticos, festas e utensílios sagrados, mas símbolos sem obediência não sustentam a nação diante de Deus. Esse é o ponto espiritual que precisa ficar gravado no espectador. O templo não caiu porque Deus era fraco. O templo caiu porque Deus é santo. A cidade não foi entregue porque o Senhor perdeu o controle. A cidade foi entregue porque o Senhor cumpre sua palavra. O povo não foi levado porque a aliança desapareceu. O povo foi levado porque havia quebrado a aliança e precisava ser disciplinado. Nebuzaradã foi o instrumento histórico, mas Deus era o Senhor da história. Essa é uma das verdades mais fortes da Bíblia. Deus não governa apenas quando abre o mar, derruba gigantes ou envia fogo do céu. Deus também governa quando permite o exílio, quando derruba falsas seguranças, quando confronta o pecado e quando conduz seu povo por caminhos de disciplina. A soberania de Deus não aparece apenas nos milagres. Ela também aparece no juízo. E isso assusta, porque mostra que Deus leva a sério aquilo que os homens tentam tratar como pequeno. O pecado que Judá normalizou, Deus confrontou. A idolatria que o povo tolerou, Deus julgou. A injustiça que muitos ignoraram, Deus viu. A falsa religiosidade que parecia proteger a cidade, Deus desmascarou. Nada ficou escondido. E quando o tempo chegou, a palavra anunciada se cumpriu. Jeremias, capítulo 25, versículos 8 a 11, já havia afirmado que, por não ouvirem as palavras do Senhor, Judá serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14, também mostra que esse período teria limite e que Deus prometia visitar o seu povo e fazê-lo voltar. Isso significa que o juízo era real, mas não era eterno. A disciplina era severa, mas não era o fim da promessa. Essa é a esperança que começa a nascer no meio das cinzas, porque se Deus cumpriu a palavra de juízo, também cumpriria a palavra de restauração. Se ele foi fiel ao advertir, também seria fiel ao restaurar. Se o pecado levou Judá ao exílio, a misericórdia de Deus ainda abriria caminho para o retorno. A história não terminaria com Nebuzaradã. Não terminaria com o templo queimado. Não terminaria com as muralhas caídas. Não terminaria com os utensílios em Babilônia. Não terminaria com os sobreviventes longe da terra. Deus ainda escreveria novos capítulos. Depois do exílio, haveria retorno. Depois das ruínas, haveria reconstrução. Depois das lágrimas, haveria esperança. Depois da disciplina, haveria restauração. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 20 a 23, mostra que os sobreviventes foram levados para a Babilônia e serviram ali até o domínio do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. E depois, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro para proclamar o retorno. Isso é extraordinário. O mesmo Deus que permitiu Babilônia levantar-se contra Judá também moveria o coração de Ciro para abrir o caminho de volta. A Babilônia não tinha a última palavra. Nebuzaradã não tinha a última palavra. As cinzas do templo não tinham a última palavra. O exílio não tinha a última palavra. Deus tinha. E essa verdade transforma o modo como olhamos para a queda de Jerusalém. O juízo não foi ausência de Deus. Foi intervenção de Deus. A disciplina não foi esquecimento. Foi correção. A destruição não foi derrota divina. Foi a revelação pública de que o Senhor é santo e sua palavra permanece. Mas também é preciso olhar para Nebuzaradã com equilíbrio. Ele foi um personagem real dentro da narrativa bíblica.
um comandante babilônico, um capitão da guarda, um servo de Nabucodonosor, um homem que executou atos duríssimos contra Jerusalém. A Bíblia não nos dá sua origem detalhada, não descreve sua infância, não mostra sua vida interior, não revela uma conversão pessoal, não transforma sua biografia em exemplo devocional completo. Mas a Bíblia o coloca em um ponto decisivo da história. Ele aparece no momento em que Judá perde o templo, a cidade, as muralhas, os utensílios, os líderes e parte do povo. Ele é o nome associado à consumação da queda e, ao mesmo tempo, é o homem por meio de quem Jeremias é protegido e libertado. Esse contraste torna sua presença marcante. Nebuzaradã destrói a cidade, mas solta o profeta. Leva o povo, mas reconhece a causa do juízo. Serve a Nabucodonosor, mas acaba cumprindo uma palavra que veio do Senhor. Age como comandante de Babilônia, mas sua trajetória revela que nenhum império está fora do alcance da soberania divina. Esse é o mistério da providência de Deus. Homens pensam estar apenas executando estratégias. Reis pensam estar apenas expandindo impérios. Generais pensam estar apenas cumprindo ordens. Nações pensam estar apenas vencendo guerras. Mas acima de tronos, exércitos, cidades e impérios, Deus continua reinando. E aqui surge uma aplicação poderosa para o coração. Não basta estar perto de coisas santas. É preciso ouvir a voz de Deus. Judá estava perto do templo, mas longe do arrependimento. Conhecia a lei, mas resistia à obediência. Tinha profeta, mas desprezava a mensagem. Tinha história com Deus, mas se acostumou com o pecado. E quando uma geração se acostuma com aquilo que Deus condena, ela começa a perder a sensibilidade espiritual. Primeiro, não sente o peso da palavra. Depois, não leva a sério as advertências. Depois, chama de exagero aquilo que Deus chama de verdade. Depois, se surpreende quando as consequências chegam. Esse é o perigo. A queda de Jerusalém nos ensina que a maior tragédia não é perder muros, templos ou tesouros. A maior tragédia é perder o temor do Senhor enquanto ainda se pensa estar seguro. Porque quando o temor se perde, até os lugares mais sagrados podem se tornar cenários de juízo. Mas a história também nos ensina outra coisa. Deus ainda sabe preservar os seus. Jeremias foi guardado. No meio da destruição, Deus cuidou do profeta. No meio do colapso, Deus abriu caminho. No meio do império inimigo, Deus levantou proteção inesperada. No meio de correntes, Deus trouxe liberdade. Isso mostra que fidelidade a Deus não significa ausência de dor, mas significa presença de Deus em qualquer cenário. Jeremias viu a queda, sofreu com a cidade, caminhou entre os cativos, sentiu o peso da ruína. Mas Deus não o abandonou. E do outro lado, a promessa continuava viva. 70 anos não seriam eternidade. Babilônia não seria destino final. O exílio não apagaria a aliança. As cinzas não impediriam o futuro de Deus. Muito tempo depois, o povo voltaria. O templo seria reconstruído. Jerusalém seria habitada novamente. E, acima de tudo, a história da redenção continuaria avançando até chegar em Cristo, aquele que não apenas apontaria para um templo, mas se apresentaria como a presença de Deus entre os homens. Em Cristo, a esperança ultrapassa pedras, muralhas e estruturas humanas. Porque Ele é maior que o templo, maior que Jerusalém, maior que reis e impérios, maior que Babilônia, maior que as ruínas da história. A queda do Templo de Salomão mostra que estruturas podem cair, mas a promessa de Deus não cai. A cidade pode ser queimada, mas a palavra permanece. O povo pode ser disciplinado, mas a misericórdia ainda pode restaurar. Por isso, a história de Nebuzaradã termina com uma pergunta que não pode ser ignorada. O que estamos fazendo com a voz de Deus? Judá ouviu e resistiu. Jeremias ouviu e permaneceu fiel. Nebuzaradã, mesmo sendo estrangeiro, reconheceu que o Senhor havia cumprido sua palavra. E nós? Estamos tratando a palavra como alerta de vida, ou como ruído distante. Estamos confiando em aparência religiosa,
ou vivendo em obediência real? Estamos nos escondendo atrás de símbolos ou nos rendendo ao Deus Santo? A história de Nebuzaradã nos lembra que Deus pode usar até um general pagão para revelar uma verdade que seu próprio povo não quis ouvir. A destruição do templo não foi o fim de Deus. Foi o fim de uma ilusão. A ilusão de que o homem pode viver longe do Senhor e ainda permanecer seguro. A ilusão de que o culto substitui arrependimento. A ilusão de que tradição substitui obediência. A ilusão de que Deus fala, mas não cumpre. Jerusalém caiu. O templo queimou. O povo foi levado. Nebuzaradã voltou para a história como o general que destruiu o templo de Deus. Mas acima dele, acima de Nabucodonosor, acima de Babilônia e acima das ruínas, permanece o Senhor, o Deus que adverte, o Deus que corrige, o Deus que preserva, o Deus que restaura, o Deus que cumpre sua palavra. E quando tudo parecia ter terminado em cinzas, a Bíblia revelava algo maior. O juízo não era o fim da história, porque o mesmo Deus que permitiu a queda de Jerusalém ainda prepararia o caminho da restauração.